Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Passeando com Elas. Eu vim aqui hoje apresentar para vocês os meus, os nossos móveis. Esses móveis, a ideia, em primeiro lugar, é economizar peso, tirar peso da movelaria. Então eu imaginei esses modelos aqui, de uma certa forma, a gente, ficar com eles mais leve possível. Ó, todos leves, entendeu? E cada um tem a sua função. Esse aqui, por exemplo, nós temos, essa mobilidade de colocar a bateria aqui atrás do banco, do carona. E ele também serve como base para nossa cama. Esse outro módulo aqui, certo? Ó, aqui eu carrego a nossa geladeira quadrivolt, de 31 litros. E temos também a facilidade de acessar ela por aqui, por essa portazinha aqui que a gente improvisou, Tudo muito prático, muito leve. A ideia sempre foi fazer com que os móveis sejam leves, entendeu? Isso nos dá, uma certa praticidade, porque se por acaso, estiver chovendo, a gente pode estar sentado, nesse módulo aqui e acessar, o outro módulo, o qual aqui nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa, um café, alguma coisa que esteja, mais prático. Porque nós temos também, ó, se for o caso, nós podemos estar literalmente acessando o fogão na parte externa do carro durante o dia, a noite, a hora que for, Essa praticidade nos dá, condições de estar fazendo qualquer coisa aqui dentro do carro, certo? O carro fechado, a gente está chovendo lá fora, isso, aquilo, a gente está literalmente sentado do lado de cá e tem condições de acessar aqui. Se porventura a gente precisar de alguma coisa, a gente somente levanta e acessa a geladeira nesse outro módulo. Confere, porém, isso a gente estando com o carro aberto, as portas abertas, no dia claro, se possível ensolarado, nós também temos a possibilidade de estar acessando aqui esse outro compartimento aqui, onde nós carregamos duas caixas organizadoras com os mantimentos e algumas panelas, Isso aí fica a critério de cada um, mas eu optei em colocar algumas panelas e o nosso mantimento. E com certeza todos aí devem saber que para quem viaja lá uma vez ou outra, como vai ser a nossa condição inicialmente, não tem condições de estar levando muito mantimento. Então a gente leva só o mínimo, para a gente poder estar fazendo uma refeição rápida, aonde for que estiver, numa praia, numa cachoeira, aonde for, certo? E daí a gente tem essa facilidade aqui. Com certeza, olha, mais uma vez, eu preciso enfatizar a condição de leveza dos móveis, ó. Entendeu? Eu optei por esses módulos de ferro justamente por isso, porque a primeira ideia que se tem é que muita madeira torna o carro mais pesado, além, de um peso excessivo aí de bateria, geladeira cheia, galão de água. Então eu optei em fazer essa minimização em relação aos móveis. Até agora o meu projeto tem dado certo, Vamos ver até onde a gente vai manter essa configuração. Sabendo que motorhome que é motorhome, aventureiro que é aventureiro, está sempre mudando alguma coisinha. Quem sabe no futuro a gente não faz aí uma versão 2.0, do nosso motorhome. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E obrigado. Não deixem de dar aquela curtidazinha, aquele like, compartilhar com todos os amigos.
E é claro, sigam a gente aí nas redes sociais. Obrigado e vamos passear com elas. Aqui nós temos, né, os móveis dentro da Doblô, para que vocês possam ter uma ideia de como ficou a nossa configuração, né, dos móveis. Como nós temos, né, um menino de 9 anos, certo, para poder estar passeando com a gente em alguns lugares, quando for possível, nós temos esse terceiro banco aqui. Esse terceiro banco, né, nos dá a possibilidade de estar indo com ele, né? Quando a gente chega em algum lugar que a gente vai passar, né, alguns dias ou uma noite, que a gente precise montar a nossa configuração de cama, nós fazemos esse movimento aqui, ó. Deitamos, né, o encosto. Após deitar o encosto, nós temos a possibilidade de estar trazendo as tábuas, né, para que a gente possa montar a nossa configuração de cama. Então, fica mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Nós montamos 3 tábuas dessa daqui com 1,20 de largura por 60 de comprimento. São 3 tábuas no total, que dá uma cama de 1,80 m por 1,20 m. Então, nesse modo, a cama está montada nessa configuração. Porém, nós estamos aqui. Então, nós, quando vamos precisar fazer alguma coisa que o carro estiver fechado, a gente simplesmente, né, afasta essa terceira tábua, que no caso, na configuração original, essas tábuas aqui estão só para gravação. As tábuas, elas são ligadas, né, umas às outras com dobradiças. Então elas são facilmente dobráveis, entendeu? Para essa posição aqui. E aqui, como já mostrei no vídeo anterior, olha, aqui nós temos a facilidade de ter acesso à geladeira com o carro todo fechado. E caso a gente precise fazer alguma coisa, né, um macarrão, um café, como já foi dito antes, nós temos essa facilidade de estar acessando o nosso fogãozinho de 2 bocas aqui, desse lado aqui, com essa facilidade de estar sentado, né, para poder ter essa mobilidade aqui dentro. Lembrando que eu tenho 1,66 m, olha, fica rente aqui, mas eu fico de boa, literalmente de boa. A minha esposa, ela tem 1,72 m, porém, ela tem uma, né, já fica mais difícil um pouquinho. Mas isso aí também, gente, a gente não fica aqui dias e dias, horas e horas aqui dentro nessa posição, certo? A gente tem a praticidade de parar em qualquer lugar e, se for necessário, a gente tem condições de estar fazendo um café, um lanche qualquer aqui dentro. Se por acaso estiver chovendo demais, que é muito, né, comum acontecer isso em alguns lugares aí. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E é claro, né, se puderem, nos ajudem com aquele joinha, hypando, compartilhando com os amigos. E é aquela história, né? Vamos passear com elas. Sempre que a gente tiver condições, sempre que a gente puder. E a gente conta muito com a ajuda de vocês aí. Vamos passear com elas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos.